Oi, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre texto e intertextualidade. É uma aula bem importante para a gente entender alguns conceitos da língua portuguesa. Às vezes, nós ficamos apavorados quando a gente vê alguns nomes muito difíceis, nomes que a gente não está acostumado a ver. Mas eu quero que vocês fiquem bem tranquilos, porque é uma aula mais de conhecimento, né? É uma aula bem importante para os nossos estudos, mas não precisam se apavorar, se assustar. Como ela é gravada, vocês podem assistir várias vezes, vocês podem pausar, assistir novamente, porque talvez ela fique um pouco extensa. Então, eu vou compartilhar com vocês e nós vamos. Eu organizei um material aqui, um PowerPoint, tá? E eu vou explicar para vocês parte por parte. Esse material também eu vou também disponibilizar lá na sala Google Sala de Aula, tá? Então, afinal, o que é texto, né? Então, em língua portuguesa, nós trabalhamos sempre com texto, né? Então, texto é toda e qualquer unidade de informação no contexto do enunciado. Qualquer informação que você tiver, que você vai ler, o que você vai ouvir, né, é um texto. Nesse sentido, os textos aparecem nas mais diversas linguagens. Podem ser verbal e não verbal. Tá, professora, mas o que que é verbal e o que que é não verbal? Eu não sei. Verbal está falando, ó. Toda vez que você fala, que você escreve, é uma linguagem verbal. Você tem imagens, sons, placas de trânsito, é não verbal. Tá, mas uma placa de trânsito é um texto? Sim, é um texto. Por quê, ó? Ele é uma unidade de informação, tá? Por exemplo, ó, vamos pensar no semáforo, né? Você para lá no semáforo e ele dá a luz vermelha. Você sabe o que significa aquele vermelho? Sim, né? Pare. Ah, mas agora deu a verde. Você sabe o que significa? Sim, siga. Então você tem uma informação. Você está recebendo uma informação. E esta informação que você está recebendo é uma informação não verbal, porque não tem nada escrito lá, mas você sabe o significado que ela tem. Então, ó, o texto, ele pode ser oral ou ele pode ser escrito, que é o que nós estamos mais acostumados, né? Quando fala em texto, nós pensamos: "Ah, texto escrito, aquele que a professora manda nós copiar, ou aquele que está lá no livro, né? Mas ele também pode ser um texto oral, dentro da oralidade, da fala. Ele pode ser literário ou não literário. Tá, mas qual a diferença? Literário é aquele do livro, da história que você vai ler, do romance que você vai ler. Pode fazer parte da literatura, não só da literatura da língua portuguesa, mas, digamos assim, da literatura inglesa, né? E o não literário são aqueles textos que não estão lá dentro, tá? O texto independe de extensão, não importa o tamanho do texto. Nós vamos ter textos pequeninhos, vamos ter textos bem grandes, vamos ter textos de páginas e páginas. Um livro, né? Tem 300 páginas o livro. É um texto. O texto verbal, ele pode apresentar-se na linguagem oral ou na linguagem escrita. É o que eu falei antes para vocês. Então, o texto verbal é aquele que a gente está acostumado, né? Ou na fala
ou na linguagem escrita. A leitura é o processo de atribuição de significado a qualquer texto em qualquer linguagem. Então, tal texto lá, eu vou ler o texto e vou entender o significado, né? E aí, em qualquer linguagem, linguagem verbal e linguagem não verbal. Tá, prof, não consigo entender o que é linguagem não verbal. Linguagem não verbal são os desenhos, as figuras, as imagens, as cores que trazem significado. Então, o texto verbal, ele é criado com palavras, ou palavras escritas, ou palavras faladas. E o texto não verbal é criado por outras linguagens que não precisam da palavra, o desenho. Então, olha nesse PowerPoint ali. Olha só, eu não tenho palavras ali, eu só tenho desenhos, ó. Eu tenho lá a formiguinha, né? E eu tenho uma cigarra, uma abelhinha ali com o violãozinho cantando e a formiguinha encantada. Tem alguma palavra? Não. Eu estou lendo esta imagem? Sim, eu estou lendo esta imagem. E essa imagem me traz significados. A mesma coisa a pintura. Às vezes, né, dentro da arte lá, eu vejo um quadro muito lindo, maravilhoso, e não está nada escrito nele, mas eu consigo entender a mensagem que ele está querendo passar para mim naquele momento. A fotografia, uma paisagem, um pôr do sol, né? A música. A música, quando eu falo, é a música que não está a letra da música, apenas a melodia, aquela música que, não é cantada, né, que tem a melodia, e ela nos passa o sentimento de alegria, de emoção. A mímica, né, são exemplos de linguagem não verbal, embora possa eventualmente usar também a palavra. Por exemplo, a música. Vai ter a palavra lá, mas tem músicas que não tem palavra, né? Essa figurinha ali poderia ter uma palavra também nela. Então, eu posso ter textos somente verbal, eu posso ter texto somente não verbal, e eu posso ter texto com os dois, né? Que nós vamos chamar de um texto misto. Então, por que trabalhar com textos? Ó, a razão maior de ensinar e de aprender a língua por meio de textos decorre da própria conceituação de linguagem, de língua e de texto. O texto é a realização da linguagem e da língua, responsáveis pela interação. Então, é por isso que nós estudamos os textos, porque nós precisamos interagir. E o que é interagir? Neste momento, nós estamos interagindo. Por mais que esta aula seja gravada, nós estamos interagindo um com o outro. Eu estou explicando, você está me ouvindo, você está fazendo suas anotações, você está anotando suas dúvidas para depois me questionar. Olha, professora, eu não entendi isso. E o texto é um excelente instrumento de comunicação para que haja interação. Então, o texto tem de ser o centro de nossas atividades no ensino de aprendizagem de língua portuguesa. Então, nós vamos ter muitos textos aí na nossa aprendizagem, porque quanto mais eu leio, mais eu interpreto, né? Mais eu vou me aprimorando dentro dos conceitos de língua portuguesa. O texto, ele deverá ser a base de todas as atividades de linguagem. A capacidade do uso da linguagem deve desenvolver-se nas suas quatro faces: ouvir, falar, ler e escrever, né? Então, vocês estão ouvindo a minha aula. E aí vocês
falam, se comunicam com as pessoas, comigo, né? Vocês leiam e precisam entender o que vocês estão lendo e vocês vão escrever. E para isso tudo, para o escrever, nós vamos precisar das regras gramaticais, da ortografia, de colocar na sequência as nossas ideias. Então, por isso que a língua portuguesa, ela é tão complexa e às vezes assusta a muitas pessoas. Mas aos pouquinhos nós vamos ir aprendendo um pouquinho mais sobre ela. Vamos ver um pouquinho agora o que é a intertextualidade. A gente ouve muito isso de intertextualidade e não conseguimos entender um pouco o que é. É o diálogo que cada texto faz com muitos outros, antigos ou contemporâneos, de tal forma que nenhum texto emerge absolutamente original nas nossas intenções. Às vezes eu vou fazer um texto baseado em algo que eu já li. Então, esse é o diálogo de um texto com o outro. Eu vou mostrar para vocês com um exemplo. Ó, aqui eu tenho o diálogo, nós chamamos de um diálogo, uma conversa de um texto com outros textos. Eu tenho aqui Quadrilha, do Carlos Drummond, uma poesia. Carlos Drummond é um poeta muito conhecido dentro da língua portuguesa. Quem não leu, aconselho a ler, pesquisar sobre ele. E ele tem este poema aqui. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então é uma poesia, né, uma quadrilha que fala aí dos amores, né? Os amores lá na adolescência, um gosta do outro, um sente pelo outro, e o que acontece na vida de cada um, na realidade que às vezes não é só feita de sonhos. Então, do outro lado, nós temos o Newton, que fez uma paródia do Drummond, fez uma intertextualidade, porque ele criou um texto baseado em um outro texto que já existia. Então, ele escreveu assim: roubava Raimundo, o comerciante, roubava Antônio, o industrial, que roubava Carlos, o gerente, que roubava Severino, o operário, que nunca havia roubado ninguém. João foi para o Paraguai e Pedro para Bahamas. Antônio pediu concordata. Carlos suicidou-se e Severino, faminto, roubou a bolsa de Sônia, que nem tinha entrado na história. Então, claro que o Newton aqui usou bem no contexto da corrupção, né? Usou um outro contexto que não foi o contexto do amor, mas está parodiando, está fazendo um texto com intertextualidade. Agora eu tenho aqui um outro texto, A Raposa e as Uvas. É uma fábula que vocês já devem ter estudado, já devem ter visto em algum momento da vida de vocês, porque ela não é nova. De repente, a raposa, esfomeada e gulosa, fome de 4 dias e gula de todos os tempos, saiu do areal do deserto e caiu na sombra deliciosa do parreiral, que descia por um precipício a perder de vista. Olhou e viu, além de tudo, à altura de um salto, cachos de uvas maravilhosas, uvas grandes, tentadoras, armou o salto, retesou o corpo,
saltou, o focinho passou a um palmo das uvas, caiu, tentou de novo, não conseguiu. Descansou, encolheu mais o corpo, deu tudo o que tinha, não conseguiu nem roçar as uvas gordas e redondas. Desistiu, dizendo entre dentes, com raiva: Ah, também, não tem importância, estão muito verdes. E foi descendo com cuidado, quando viu à sua frente uma pedra enorme. Com esforço, empurrou a pedra até o local em que estavam os cachos de uva. Trepou na pedra, perigosamente, pois com o terreno era irregular e havia o risco de despencar, esticou a pata e conseguiu. Com avidez, colocou na boca quase o cacho inteiro e cuspiu. Realmente, as uvas estavam muito verdes. Moral: a frustração é uma forma de julgamento tão boa como qualquer outra. Então, este é um texto, uma fábula, né? E esse texto ele tem uma linguagem verbal, que é a linguagem escrita, e possui uma linguagem não verbal, que é esse desenho da raposa aqui pegando as uvas, né? Então sempre faz parte o nosso texto a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Voltando à intertextualidade, ó, é o que ocorre toda vez que um texto tem relações claras com outros ou outros. É, portanto, um diálogo de um texto com o outro. Tem que estar claro ali que esse texto que eu estou fazendo, eu estou me baseando num outro que já existe e já é conhecido. Esse diálogo ou retomada de um texto ocorre nas mais diversas situações e nos mais diversos tipos de comunicação e está presente tanto nas manifestações artísticas quanto no nosso cotidiano. Isso acontece porque a cultura é claramente intertextual, quer dizer, ela sempre acumula ou retoma de alguma forma as experiências humanas. Então, tudo que já foi vivido, né? Pensa, hoje nós estamos no ano de 2020, então nós temos só isso depois de Cristo, né? Calendário cristão depois de Cristo 2020. Então nós temos 2020 anos de experiências humanas que, que tem por aí circulando, tanto na cultura como na escrita. Então nós nos baseamos nessas experiências para fazer as nossas criações, e isso se reflete no texto, na produção textual. Então nós temos várias formas de intertextualidade. Vamos ver. Você entendeu bem o que é intertextualidade? Intertextualidade, quando eu vou buscar em um outro texto uma inspiração para produzir o meu texto. Então eu tenho a paráfrase, ó. Esses nomezinhos complicados da língua portuguesa, talvez você não consiga decorar eles. Mas a minha preocupação é que você entenda o que isto significa. Então, a paráfrase, ela trata-se de uma retomada de um texto, sem mudar o seu fio condutor. A ideia e o fio condutor do texto original são seguidas, quando há uma fusão de vozes em um texto que se identifica com o outro, sem quebrar-lhe a continuidade. É a intertextualidade das semelhanças. Vocês viram que naquele outro texto que eu li, um falava de amor e o outro falava do roubo. Então, eles estavam tendo fios, ideias diferentes, contextos diferentes. Mas na paráfrase, o contexto, a ideia é a mesma. Então, na paráfrase, sempre se conservam basicamente as ideias do texto original. Se lá estava falando de amor, eu vou continuar falando de amor. O que se inclui são comentários,
ideias e impressões de quem faz a paráfrase. Na escola, quando o professor, ao comentar um texto, inclui outras ideias, alongando-se em função do propósito de ser mais didático, faz uma paráfrase. Agora, nesse momento, quando eu estou explicando para vocês, eu leio o que está escrito ali e explico com as minhas palavras. Quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo uma paráfrase. A esta etapa chamaremos de levantamento textual dos referenciais. A redação final é a união desses referenciais, tendo o redator o cuidado especial de unir ideias afins de acordo com a identidade e a evolução do texto base. Eu não posso mudar a ideia principal daquele texto. Eu tenho que manter a ideia principal do texto. Agora vamos ver sobre a paródia. A paródia é uma das coisas mais legais que eu gosto de trabalhar com os nossos alunos. Ah, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. Nós vamos fazer isso futuramente, tá? Vamos fazer uma paráfrase, vamos fazer uma paródia. Mas cada vez que a gente for fazer um desses textos, a gente vai retomar esse conteúdo, vai retomar esse conceito, para que vocês possam entender um pouco mais, e aí sim eu vou pedir o texto, a produção daquilo. Agora, no momento, a gente só está vendo esses conceitos para ver que eles existem e entender um pouquinho mais. Então, a paródia é uma recriação de caráter contestador. Ela mantém algo da significação do texto primeiro, mas constrói todo um percurso de desvio em relação a ele, numa espécie de insubordinação crítica que incomoda. É o exemplo que a gente viu lá, né, do Drummond, que falava de amor e o Newton fez uma paródia falando de roubo, falando de corrupção. Então, nós utilizamos muito a paródia através das letras das músicas. A gente pega uma música que já existe, pega aquele ritmo legal e troca a letra da música, falando de um outro assunto. Nós temos paródias muito legal. Quando a gente for trabalhar paródias, vou colocar para vocês alguns vídeos muito legais de paródias que já foram feitas. Até vocês podem pesquisar no YouTube, que tem vários exemplos muito legais para assistir. Aqui nós temos a Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Essa é uma poesia muito conhecida, muito trabalhada por nós, professores, né, nas escolas. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossas flores têm mais vidas, nossas vidas mais amores. Sem que eu volte para lá, sem desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canto o sabiá. Aqui, pessoal, eu coloquei alguns fragmentos da canção do Exílio, tá? Ela não está inteira, mas vocês podem pesquisar lá, que é uma poesia muito bonita, né? Que eleva todas as belezas do nosso Brasil. E aqui nós temos o Canto de Regresso à Pátria, de Oswald de Andrade, que é uma paródia. Vejam bem. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não canto como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra.
Ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então, aqui também são fragmentos e é uma paródia. Vocês viram que tem até algumas palavras iguais, que ele copiou lá daquele poema e foi alterando o contexto, foi alterando o que tinha ali. A paródia é muito legal, vocês vão gostar muito da gente trabalhar paródia. Agora vamos ver um pouquinho sobre o que é uma citação. A citação é quando se coloca em um texto um conjunto de fragmentos de outros textos. A explicitarão de citação através de marcas gramaticais, como aspas, indica muitas vezes pressupostos daquilo que não está dito, mas implícito na voz de um segundo locutor, cuja fala o enunciador não quer assumir como sendo sua, ainda que o ato de citar não exima do locutor a responsabilidade da intenção comunicativa. A citação é muito importante, gente, também, num contexto que, quando nós produzimos um texto, nós não podemos cometer plágio. O que é plágio? Plágio é pegar uma ideia lá de uma outra pessoa, escrever ela ali e dizer que é minha. Por exemplo, eu pego agora a canção do Exílio, que eu trouxe para vocês, e digo que quem escreveu a canção do Exílio fui eu. Ou simplesmente escrevo ela lá, não coloco quem é o autor e dá a entender que sou eu a autora da canção do Exílio. Então eu estou roubando a ideia de alguém, eu estou plagiando. E isso, né, pela lei é crime. Então, quando você vai produzir o teu texto, que eu vou pedir nas nossas aulas de língua portuguesa, por favor, não copie da internet, tá? Crie você mesmo com as tuas palavras. Se você achou uma frase muito legal, você vai colocar ela em forma de citação. Você vai colocar entre aspas e você vai dizer quem é o autor daquela frase lá que você gostou, né? Ainda sobre, ó, a transcrição é a reprodução exata com as próprias palavras do texto original citado pelo pesquisador. Um texto transcrito deve obrigatoriamente ser colocado entre aspas. Então, eu gostei daquela frase que eu li lá, vou copiar ela igual, tudo igualzinho, e vou colocar no meu texto e vou colocar entre aspas para que o professor, a pessoa que vai ler o teu texto, saiba que aquela parte que está entre aspas é uma citação, é algo que você copiou de algum lugar. A transcrição tem seu lugar sempre que o autor do texto original expôs suas ideias tão bem que seria difícil ou impossível sumarizá-las ou parafraseá-las. O que é isso, professora? É que às vezes eu posso ler aquele texto e posso parafrasear, escrever ele do meu jeito, com as minhas palavras, certo? Mas às vezes é tão difícil fazer isso que eu tenho que escrever bem como o autor escreveu lá. Tenho que copiar tal qual e igual está lá. Então, por isso que eu tenho que fazer a citação. Então, pessoal, não copiem nada da internet, por favor. Vocês podem pesquisar, vocês podem ler. Eu digo que a gente vai alimentar o nosso cérebro, né? Vamos pesquisar, vamos ler, alimentar o nosso cérebro e escrever os nossos textos com as nossas ideias. A epígrafe. O que é uma epígrafe? Também é sua conhecida. É um texto em geral curto, transcrito no início de outro texto, para indicar que o pensamento desenvolvido nesse último
tem a ver com o outro. Justifica-se a partir do outro. Ela ocorre tanto em textos literários como científicos. É um tipo de citação, com a particularidade do espaço em que aparece. Geralmente, nos textos literários, a gente encontra mais a epígrafe. É como se fosse um resuminho, bem lá no início, uma parte pequenininha. Às vezes está na primeira página escrito epígrafe. É como se fosse um resumo do que eu vou ler ali adiante naquele texto. Referência. Referência é a lembrança de passagem ou personagens de outro texto que eu vou utilizar no meu texto. Então, eu vou me referir, eu vou dizer, conforme o Drummond escrevia, conforme o fulano de tal escreveu, e aí eu vou escrever aquilo com as minhas palavras. Alusão é o aproveitamento de um dado, de um texto, sem indicação ou explicitações. Eu uso um dado lá que eu li no outro texto, mas eu não fico indicando de onde eu tirei ou me estendendo em explicações, tá? O ponto de vista é o lugar, o ângulo de onde cada locutor. Quando eu falo em locutor, pessoal, eu estou falando da pessoa que está falando ou que está escrevendo aquele texto. Porque lembram, lá no início, eu disse que o texto pode ter uma linguagem verbal ou não verbal, né? Então, ela pode ser oral ou pode ser escrita. Então, esse locutor é quem produz, é quem faz esse texto. Por exemplo, agora, quem é o locutor? Sou eu. Eu sou o locutor porque sou eu que estou falando. Sou eu que estou produzindo, tá? Então, esse locutor, ele participa do processo de interação. Ele não revela simplesmente as posições do locutor. Pode ser usado para criar posições e emoções no interlocutor. Tá, e quem é o interlocutor, professora? O interlocutor é você que está vendo essa gravação, é você que está assistindo esta aula, então você é o interlocutor. Então, esse ponto de vista, ele pode ser o meu ponto de vista, o meu ângulo de onde eu estou, ou ele pode ser feito para criar em você uma posição ou uma emoção sobre isso que está sendo feito. Por exemplo, vamos pensar num discurso político, né? O político vai lá e ele vai discursar para você. Ele é o locutor, é aquela pessoa que está fazendo o discurso. E você é o interlocutor que você está ouvindo aquele discurso nesta interação que vocês estão tendo. E o ponto de vista dele, ele vai estar defendendo uma ideia. E ele quer que esta ideia passe para você. E você diga, sim, eu concordo com você. Ou você vai dizer, não, eu não concordo com você. Então, isto é o ponto de vista. Inferência. Inferência é uma declaração sobre o desconhecido. Dar significado, o que o texto me sugere, tá? Interpretação e inferência caminham juntas, tá? Porque quando você lê o texto, você vai interpretar o texto, você vai compreender, você vai entender. E essa inferência, né, essa declaração ali, ela vai te dar significado. Você vai entender o que aquele texto está querendo te dizer, que muitas vezes não está escrito ali o que ele quer te dizer. Então, essa é a diferença entre compreensão, o que está óbvio, e interpretação,
que é a reconstrução do texto. Construo outro texto em cima do texto lido. Então, nós vamos ter a compreensão do texto. É você me dizer o nome do texto, o autor do texto, quem é o personagem principal, quem é o personagem secundário. São coisas que estão escritas ali. Você vai lá e você olha, acha, copia do texto. Está óbvio, está ali. A interpretação, ela vai além, pessoal. Ela não está lá escrita no texto, tá? Você tem que fazer inferências, você tem que pensar na vida, você tem que fazer outras ligações para que você possa entender o que aquele texto está dizendo, tá? Então, por hoje, pessoal, é isso. Tem muita informação aqui nesta aula, né? Tem muitos nomes, mas o que é bem importante que eu quero que você lembre sempre. Eu vou fazer uma retomada. Eu quero que você entenda que texto tem de todos os tamanhos, que pode ser falado, que pode ser escrito, que pode ser através da linguagem verbal, que pode ser através de uma linguagem não verbal, tá? E intertextualidade é quando eu vou produzir um texto me utilizando de outro texto. E eu passei para vocês vários exemplos de intertextualidade e vários conceitos. Eu não vou cobrar estes conceitos de vocês. Não tem que saber o que significa, tem que compreender, tem que entender. Algumas produções nós vamos fazer, como a paródia, com certeza a gente vai fazer nas nossas aulas. Tem que saber o que, que é uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal, tá? São coisas importantes que a gente precisa aprender, tá? Reveja mais uma vez, se tiver dúvidas, me mande lá a sua dúvida, que a gente vai tentar responder para vocês, tá bom? Um abraço, fique bem, né? E continue estudando.